Toda hora saindo, caindo. Seu celular ele fecha. Que aí eu tenho que botar. Olá a todas e todos. Aqui é o vereador Leonardo Jordano. E aqui é o vereador Leonardo Jordano e a gente vai fazer uma live hoje para comentar esses fatos novos da política nacional que aconteceram, né, ao longo do dia de hoje, que foram muito impactantes e muito importantes, né, para fazer uma análise de conjuntura desse cenário. E eu convidei aqui, estou hoje com uma pessoa muito especial, né, alguém que é do mundo do direito, mas que trabalhou de forma políticas no Brasil, deputado federal, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na seção do Estado do Rio de Janeiro, meu amigo pessoal, uma figura que eu admiro muito, o Vadi Damus, que está me honrando aqui com uma presença nessa live, nesse dia que abalou, né, Vadi, as estruturas aí do atual governo Bolsonaro e dessa fase histórica, por que não dizer, né, esse momento que a gente está vivendo. Então, o Vadi vai estar um pouquinho com a gente aqui durante uma meia hora, uns 40 minutos, para a gente aproveitar ele ao máximo. Eu vou fazer um conjunto de perguntas e quem tiver pergunta também já vai elaborando para a gente poder ter aqui um pouquinho da análise de conjuntura, das impressões do Vadi ao longo desse dia que a gente teve uma série de fatos fundamentais aí. Começou o dia com o rompimento de Moro em relação ao governo do Bolsonaro, e agora há pouco a gente teve o pronunciamento esquisito, né, desorganizado, a meu ver, já faço essa provocação, né, eu achei até que o Guedes foi o único que foi de máscara para poder rir, né, do pronunciamento, e eu queria perguntar, abrir aqui, dando as boas-vindas ao Vadi e perguntando a ele aí qual a leitura geral que ele faz dessa conjuntura nova que se apresenta. Boa noite, Léo. Depois de algum tempo nos revendo, né? Não nas melhores circunstâncias, mas nas circunstâncias em que a vida atual nos permite. Né? Mas, de qualquer maneira, estamos produzindo. E hoje, de fato, foi um dia que pode ter marcado o começo do fim do governo Bolsonaro. Né? Seu agora ex-ministro da Justiça. Léo, talvez seja bom você dar uma bloqueada no teu microfone. Está tendo ruído até daí. Isso, ó, melhorou. Seu agora ex-ministro da Justiça fez acusações gravíssimas, né? Acerca do comportamento do presidente da República. É claro, se nós não estivéssemos num ambiente tão viciado, né, e que se Moro não fosse blindado pelos grandes meios de comunicação, a começar pela Organização Globo, ele também estaria comprometido, porque foi cúmplice, né, ao se omitir. Ele aponta diversos crimes, né, em tese ou na prática, enfim, praticados por Bolsonaro, e ele não denunciou. Né? Ele, no mínimo, né, teria que ter renunciado ao cargo, né, já que estava sendo, segundo ele, coagido, pedidos indevidos do presidente da República para interferência em investigações. Né? Então, Sérgio Moro também, né, se houvesse investigação isenta, também estaria comprometido. Agora, Léo, Sérgio Moro, nós sabemos, é um demagogo, né? Sérgio Moro vem falar de autonomia da Polícia Federal, questionar aparelhamento, né? Quem mais aparelhou a Polícia Federal na época da Lava Jato foi ele, né? Isso nós já denunciávamos lá atrás, o Intercept provou, né, cristalinamente, né? Interferiu no trabalho do Ministério Público, interferiu no trabalho
da Polícia Federal. Na verdade, era uma briga para ter o delegado para ser chamado de seu, né? O Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro disse isso. É tão idiota, né? Bolsonaro queria o dele, o Moro queria o dele, né? Esse Valete é cupincha do Sérgio Moro, desde Curitiba. Né? Então, na briga entre os dois, eu fico com a briga. Né? Eu não fico com nenhum dos dois. Né? Sérgio Moro não pode, nós não podemos ajudar a que ele saia daí erigido à condição de herói de novo. Né? É o que a Globo vai começar a fazer. Para isso, vejam o Jornal Nacional, com certeza vai ser de detonação do Bolsonaro e entronização do Sérgio Moro. E Bolsonaro, coitado, hoje, né, eu acho que ele ajudou a marcar o fim do governo dele. Né? Não disse coisa com coisa, não desmentiu genericamente, né? E o Moro veio com um arsenal atômico, ele veio com espingarda. Eu fiquei também muito impressionado com isso. Acho que você está colocando duas coisas muito importantes. A primeira é que a gente não pode esquecer que o Moro passou pano para os desmandos, para as ilegalidades, para os absurdos do próprio governo do Bolsonaro. Eu me lembro aqui, por exemplo, da crise do Laranjal, aqueles escândalos de Minas Gerais que o Moro passou pano nas contas de campanha do PSL. Me lembro de toda essa questão que foi colocada em relação ao Queiroz e todas essas coisas, né, que o Moro sempre se calou ou defendeu, né, aliviando, dando declarações que aliviavam, contraditórias com aquilo que ele mesmo dizia sobre qual era a gravidade de Caixa 2, dizendo que o Onyx Lorenzoni, outro homem forte do Bolsonaro, na verdade tinha se arrependido e que não tinha problema nenhum. Então esse é um lado assim que eu acho que tem que vir à tona, né? Porque senão o Moro fica agora como se estivesse defendendo, fosse o bastião das coisas bonitas, né? Das coisas belas aí. E na verdade é uma briga de poder entre dois políticos, né? O Moro se coloca sempre com essa majestosa aura de neutralidade nas coisas, mas o Intercept, você lembrou bem, mostra que ele é um ativo jogador político, né, desse cenário todo. E ele percebeu o esvaziamento progressivo do governo do Bolsonaro e está tentando viabilizar uma posição política ali, né, uma futura candidatura, a chance de dialogar com um centro político aqui no Brasil. Acho que todas essas coisas estão em jogo nesse momento, né? Então, acho que você faz muito bem, Vadidi, dizer que a gente não pode deixar também o Moro posar de mocinho dessa história, né? Porque aí fica muito fácil, a gente acaba fazendo o jogo um discurso igualzinho, aquele discurso, por exemplo, que a Rede Globo vai fazer nesse momento, né? E sobre essa questão da independência da PF, eu queria te perguntar sobre isso, Vadir, porque essa questão da independência da PF, a gente até usa um termo errado, né? Porque, na verdade, o que tem ali é o corporativismo de grupos da Polícia Federal, não é isso? A gente não tem a ideia de uma independência investigativa ampla da Polícia Federal no Brasil. O que tem, na verdade, são interesses corporativos que são representados ali, nesse caso, pelo Moro, né? Uma polícia que também faz política o tempo todo. Porque me lembro bem, a gente, no passado recente, denunciava exatamente esse tipo de conduta na Polícia Federal, né? Então, eu penso que essa é uma questão também que deve ficar marcada aqui. Não sei qual é a tua opinião sobre esses elementos do Moro como político, um pouco como você avalia a movimentação política dele no xadrez, né? Se você compreende também isso como uma tentativa de viabilizar uma candidatura à presidência, né? E a razão política, a meu ver, dessa ruptura, ela, é claro, tem a ver com a precipitação que o Bolsonaro provoca ao querer impedir investigações específicas, mas ela tem muito a ver também com a conveniência do próprio Sérgio Moro, que vê o governo se desgastando e pretende viabilizar sua própria posição. O que você pensa desses assuntos, Vadir? Olha, eu acho que o Moro lançou a candidatura à presidência da República hoje, né, nessa entrevista coletiva. Entrevista não, né? Nenhum dos dois deu entrevista coletiva. O jornalista não pode falar, né? Nesse pronunciamento, né, na presença da imprensa que o Moro fez, se lançou candidato a presidente. Aliás, esse sempre foi o projeto dele. Eu me lembro de ter dito,
logo que ele foi nomeado ministro da Justiça, enfim, ou em texto escrito, ou em gravações, enfim, que Bolsonaro tinha colocado uma cobra, cascavel, né, perto dele, que essa cobra iria picá-lo mais cedo ou mais tarde. E picou hoje. Né? Moro não tem amigos, né? Moro tem interesses. Moro não integra projetos coletivos. Moro tem plano solo. Né? E é um fortíssimo candidato à presidência da República. Né? Ele tem a simpatia dos grandes meios de comunicação, como eu disse, sobretudo da Globo. Né? Ele tem o apoio do sistema de justiça. Ele vai ter apoio em círculos militares. Né? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que hoje marca o início do fim do governo Bolsonaro. Bolsonaro vai ter que se agarrar, já vinha tentando se agarrar no Centrão para ter alguma segurança no Congresso Nacional. Isso não vai... Até porque eu acho que o Centrão agora vai fugir dele. Né? Tornou-se um pato manco. Militares estão abandonando... Ele já estava sob tutela e agora, por enquanto, essa tutela vai ser intensificada. Né? Então, não resta outra alternativa a nós. Não há mais meio termo, nós temos que aderir ao impeachment. Não há mais, porque senão nós seremos acusados pela história de omissão. Permitir que... E no momento em que o país vai atravessar o pico da pandemia, nós não temos governo. Nós temos um bufão, psicopata, que é aliado do vírus, é aliado da pandemia, e agora não é mais nada. Né? Não significa mais nada. Né? Então, isso vai ser tocado por interventores, né? Esse enfrentamento, né, à pandemia. Aqui no Rio de Janeiro, você deve estar acompanhando, já não tem mais leito. Aqui a região metropolitana do Rio é uma das mais vulneráveis do mundo, né? Em termos epidemiológicos, né? E nós estamos aí à mercê, sei lá do quê. Né? Quem acredita, começa a rezar para os céus, porque nós estamos na iminência de ter uma tragédia humanitária aqui no Brasil. E em relação a esse negócio de autonomia, tal, nenhum aparelho de Estado pode ser excessivamente autônomo. Isso não, sobretudo polícia. Né? E a Polícia Federal, ela, como você bem disse, ela tem interesse ali, ela tem agrupamentos, ela tem segmentos ali, cada qual jogando para um lado, corporativista, inclusive. Né? E nós vemos isso na Lava Jato. Sérgio Moro não tem qualquer autoridade moral para estar defendendo a autonomia aqui de coisa nenhuma. Ele é um aparelhador, ele, como você bem lembrou, no próprio governo Bolsonaro, naquilo que ele achou conveniente, naquilo que ele não achou grave, né? Ele livrou, ele blindou ali 01, 02, 03, 0 lá ser mais quem, e o próprio Bolsonaro. Né? Então, na verdade, o Sérgio Moro, que calcula bem, não tem nada de jurista, mas é um excelente calculista político. Né? Ele é talhado para a política. Teria sido mais digno na vida dele, ao invés de ser juiz, ter entrado logo direto para a política. Teria causado menos mal ao Brasil, à nação, à República, à democracia. Então, Sérgio Moro, o que ele... Bom, eu estou aqui, eu cheguei aqui e quero ir mais longe porque eu sou campeão na luta contra a corrupção. Então, como é que eu vou manter essa imagem se eu for acusado de uma campanha presidencial de ter me omitido, né, ou ter participado, ter sido cúmplice da blindagem dos filhos de Bolsonaro? Então, esse episódio aí com o Valeixo foi exatamente isso. Né? O Moro quer que o Bolsonaro se lasque, o Moro quer isso, ele estava jogando para isso, ele quer a cadeira do Bolsonaro, e o Moro é um perigosíssimo, repito, candidato à presidência da República, mais perigoso que Bolsonaro, pode causar mais danos, porque tem essa aura de ter, entre aspas, de jurista, coisa que ele não é, e uma coisa também... ele unifica, ele tem o poder de unificar a direita com a extrema-direita e trazer elementos até então bolsonaristas para o lado dele. Uma coisa também, Vadir, que eu penso que é importante, são essas duas análises. Eu até quero abrir aqui uma fase da gente pegar as perguntas das pessoas que estão assistindo, tem bastante gente perguntando, e eu queria fazer um bate-bola com você para a gente tentar aproveitar ao máximo, responder ao máximo as pessoas. Nem sempre a gente dá conta de botar todas as dúvidas numa live, né?
mas eu queria te pedir para você dar a gente algumas respostas curtas que eu acho que podem ter uma dinâmica interessante para as pessoas se sentirem respondidas. O Johnny Henrique pergunta: boa tarde, Moro sai fortalecido desse episódio? Opinião. Sai fortalecido. Como eu disse a você, ainda agora em tom de blague, mas a sério, entre os dois, na briga entre os dois, ficou a briga. Então, tinha esperanças de que Bolsonaro, nesse pronunciamento ainda agora, trouxesse algum elemento que ele ameaçou trazer, antes da entrevista, contra o Moro. Não trouxe nada, né? Então, o Moro sai fortalecido, sim. Infelizmente. Horácio Peixoto, a fala tanto de Moro quanto Bolsonaro tem elementos graves. Não se faz necessário, de alguma forma, cobrar provas de ambos? Tanto a solicitação do presidente em receber informações da PF, quanto do ministro ser indicado ao STF. Que instrumentos usar para ir às provas? Olha, Léo, ainda há pouco eu vi no noticiário que, pela primeira vez, o Procurador-Geral da República se mexeu. Então, a partir das declarações do Moro, ele acaba de pedir autorização ao Supremo Tribunal Federal para instaurar inquérito para apurar as declarações do Moro. Agora, é fato, é Chico e Francisco, né? Pau que dá em Chico, às vezes dá em Francisco. Moro também acabará sendo investigado, né? Até porque tem a história lá da tal pensão, né? Ele termina o pronunciamento dele dizendo que pediu ao Bolsonaro, isso ou é corrupção passiva ou outro tipo penal aí que a gente vai ter que ver, mas que é crime, né? O cara pede pensão ao presidente da República para qualquer coisa que aconteça, pensão para ele e para a família dele. Então, assim, o Moro sai fortalecido, mas mais à frente, né, pode ser comprometido, porque, repito, ele se calou, sabedor, né, dos crimes de Bolsonaro, ele se calou, né, e na entrevista, ao final da entrevista, ele confessa esse pedido de pensão ao Bolsonaro aí quando ele foi assumir o cargo de ministro. O Johnny Henrique pergunta a gente: Vadir, Moro, agora sem foro, pode ser convocado a depor? De fato, ele fez uma delação premiada, você vê crimes. Qual o papel do Congresso através das convocações? Bom, que ele fez uma delação, fez. Se será premiado ou não, vamos saber mais à frente. Por uma CPI, ele pode ser convocado. Tá? Então, ele não tem mais... Porque, como ministro, tem sempre um problema, não, convidado ou convocado, enfim. Agora não, agora ele é um cidadão comum e será convocado pela CPMI das fake news, que, do meu ponto de vista, esse é o caminho para acabar com o governo Bolsonaro. Bolsonaro e Mourão. Porque, demonstrada a prática de fake news na campanha presidencial, os votos das chapas são anulados, né? Perdem o cargo Bolsonaro e perde o cargo Mourão, né? Então, matar-se-iam dois coelhos com uma cajadada só. Eu acho que esse seria o caminho. E Moro pode ter viabilizado esse caminho. A Jo Portilho fala também dessa questão do Moro sofrer processos agora que não tem foro privilegiado. Eu penso que você já respondeu. A Horaide diz em seguida: o parlamento pode convocar ambos para que provem suas falas, e aí a gente acha que também cobriu esse terreno, né? O Márcio Filho chama a atenção de uma coisa pitoresca aqui, Vadir. Ele diz: como é possível um presidente da República sugerir a indicação do diretor-geral por meio de sorteio? Teve várias coisas pitorescas, né, bizarras desse discurso do Bolsonaro, né? O filho que saiu com todo mundo do condomínio, que chorou, que se sentiu triste quando o Moro não apertou a mão dele, uma lambança atrás da outra, né? E de fato, aqui tem esse outro elemento aqui que ficou também, que era a sugestão da indicação do diretor-geral por meio de sorteio, né? Isso foi um negócio incrível.
A Horaide perguntou novamente aqui, o presidente achava que o ministro da Justiça deveria investigar se seu filho 04 havia namorado alguém no condomínio. E aí, novamente, aqui no campo das falas pitorescas, da percepção das pessoas do quanto foi ridículo o discurso, né? Jô Portilho. Aliás, uma coisa também, a primeira vez que eu vi, Vadir, na minha vida, o presidente da República usar o termo escrotizar. Ele escrotizou o próprio discurso dele, né? Num pronunciamento oficial da presidência da República, esse tipo de palavreado. Jô Portilho, Moro perdeu a esperança da indicação do STF. Agora só se fizer acordo, não é isso? E nisso aí não tem acordo, né? Quando você dá um tiro, você troca tiro com alguém, fazer acordo depois é difícil. E acho que o Moro, se pensou em Supremo, já abandonou essa ideia há muito tempo. O Moro quer ser candidato à presidência da República e, infelizmente, até o momento, ele tem bala na agulha para isso. Ele, repito, do meu ponto de vista, ele está fortalecido, né, desse episódio. Então, é alguém que vai ter que ser, daqui para frente, vai ter que ser o alvo de todas as forças progressistas. A desconstrução, né, de Sérgio Moro. Léo, olha só, por conta desse episódio de hoje, eu estou sendo muito demandado, eu estou procurando atender todo mundo na medida do possível. Então, eu vou te pedir permissão para ficar só mais 5 minutos. Eu vou ter que ir para o 247 depois, que marcou uma agora, lá às 6h30, tá? Claro, Vadir, eu fico feliz demais que você pôde passar aqui e a gente usa esses últimos 5 minutinhos para 2 perguntas que eu queria aqui encerrar. Vou usar 2 minutos para cada uma delas e aí depois você faz as considerações finais. O que você acha de Mourão no lugar do Bolsonaro sobre o futuro? Se você acha que vai ter impeachment e como é que é a tua expectativa em relação a Mourão se ele vier? Olha, Léo, eu acho que o impeachment vai ser inevitável. Quer dizer, a abertura por parte do Rodrigo Maia do processo de impeachment, senão ele também vai incorrer em crime de prevaricação. Então, ele vai ter que abrir o processo de impeachment. E acho que Bolsonaro nunca teve tão enfraquecido quanto a partir de hoje, né? E ninguém mais pode se negar a encarar essa possibilidade. O PT, os partidos de esquerda, vão ter que embarcar na canoa do impeachment. Agora, paralelamente ao impeachment, tem a CPMI das fake news, né, que eu acho que isso pode dar caldo. O Mourão, ele aparentemente é um sujeito de extrema-direita também, é um sujeito que não tem apego à democracia, mas me parece não ser um insano, né? Meu correligionário, governador Flávio Dino, meu amigo, querido, pessoal, com quem, aliás, pessoal, teremos uma transmissão ao vivo na terça-feira, ele já defendeu essa hipótese, né? Então, tudo isso está na mesa de debate, né? Eu preferia me livrar dos dois. E a última pergunta, vai diante das considerações finais que eu queria te fazer. Eu tenho feito essa série de entrevistas, de conversas, e uma das coisas que eu tenho perguntado às pessoas, eu comecei pelo reitor da UF, estou tendo a honra de te receber, e uma das coisas que eu pergunto sempre é o seguinte: como é que você está? E aí uma pergunta pessoal mesmo, ainda que no meio dessa crise política gravíssima que a gente está vivendo. Como é que você está se sentindo, passando, vivendo esse momento de isolamento social? Que expectativas você tem para a humanidade nesse momento? Como é que você se sente no meio disso tudo? Como é que está sendo, como é que você está lidando com essa questão do isolamento social do ponto de vista afetivo, pessoal, na tua vivência? Eu sei que você adoeceu, né, e eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista pessoal para a gente, antes de você se despedir. Olha, Léo, obrigado. Já te agradecendo o convite, estou à disposição, a hora que você quiser a gente conversa, enfim. Olha, a gente passou um susto, né? Eu e a minha mulher, nós logo no início do confinamento, logo no primeiro, segundo dia, eu comecei a ter sintomas, né? Só não tive sintoma de falta de respiração, falta de ar, né? Insuficiência respiratória. Todos os demais sintomas que se apresentam por quem contrai o vírus, eu tive. E uma febre persistente, embora não alta, mas persistente, coisa que eu nunca tinha tido. Nunca tinha tido febre, a persistência com que eu tive, né?
e dificuldade de testagem, né? Conseguimos um laboratório que fez o teste, fez de mim na Helena, né? E felizmente deu negativo. Mas foi um susto, foram 10 dias em que eu não estive bem de saúde de fato, né? Mas hoje estou plenamente recuperado. E segundo o exame, se não foi o tal falso negativo, foi negativo. E, enfim, mas estou com a família, né? Estou produzindo, lendo muito, fazendo essas coisas aqui, conversando com você. Então não está sendo uma tragédia, não. A tragédia, Léo, na verdade, vai ser para os pobres, né? Vai ser para aqueles que não têm como fazer confinamento, tendo que buscar comida, tendo que buscar água no sertão, fazer confinamento com 10, 12 pessoas morando num cômodo só, né? Como acontece nas favelas do Rio de Janeiro. Ali está o sofrimento, ali está a dor, né? Nós sentimos a dor, mas é bem menor, né, do que essas pessoas da faixa da desigualdade crônica, da desigualdade social crônica brasileira, que é o nosso traço histórico, né? Traço escravagista, né? Classes dominantes escravocratas, né? Os ricos trouxeram o vírus, mas o vírus vai matar os pobres. Vadir, muito obrigado pelo teu carinho de estar aqui nessa live com a gente. A gente vai depois, quando as coisas acalmarem, ter a chance de fazer uma com mais calma. Eu te agradeço muito, quero te mandar um abraço vascaíno, casaca, muita força nesse isolamento social aí, a gente vai superar isso. E um carinho a você. Eu queria só, antes de você se despedir, avisar as pessoas que estão vendo a live que, como a gente teve um conjunto de perguntas, eu vou tentar arranhar algumas respostas, a gente vai seguir ela um pouquinho, mesmo depois da saída do Vadir, e eu convido todas e todas a permanecerem. Então, Vadir, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e sua presença aqui com a gente, com o pessoal que está acompanhando. Eu que te agradeço, Léo, estou à tua disposição, a hora que você quiser a gente volta a conversar, e um abraço aí a todo mundo, saudações para os maltinos, espero que o nosso Vasco também melhore depois dessa pandemia, tá? Tchau. Então, pessoal, conversei com o Vadir Damusa, a nossa conversa ficou um pouquinho corrida, porque a gente teve essa necessidade dele, né? Eu imagino o quanto que as personalidades, as figuras que têm essa envergadura, essa importância do Vadir estão sendo demandadas nesse momento, e eu vou tentar construir algumas respostas rápidas aqui, para a gente poder ter, pelo menos aqui, algumas análises do que o pessoal está perguntando e conversando aqui. Vou continuar, tá? E a gente vai conversando. O pessoal que quiser ficar na live com a gente é muito bem-vindo. Priscila Pinheiro diz: será que nasce uma chapa Dória-Moro? Priscila, eu queria te dar uma opinião. Primeiro, um beijo, Priscila, coordenadora da CODIR, né, um órgão importante aqui da Prefeitura de Niterói, que cuida dos direitos difusos, população LGBTI, a questão das religiões matrizes africanas, contra combate à intolerância religiosa como um todo, né, queria mandar um beijão para a Priscila. E essa questão eu acho que é uma das coisas importantes. Vai ter um rearranjo de forças políticas relevantes no Brasil, e eu penso que a gente pode ter, eventualmente, a configuração de uma tentativa de alternativa em relação a uma tentativa de organização de uma alternativa em relação a Bolsonaro no Brasil. Está sendo jogado. Eu vi também o Witzel hoje convidando o Moro para entrar para o governo dele, e os gestos são assim muito claros, né, de que o Moro vira um político assediado, né, mas eles também vão conflitar em algum momento, porque o plano desse povo vai virar presidente da República, e me parece ser também o plano de Sérgio Moro. Acho que o tempo é a única coisa que pode dizer para a gente aí o que vai acontecer. Bom, Mariana, pedindo aqui para saudar o glorioso Partido Comunista do Brasil. Eu, como vereador do PCdoB, quero fazer essa saudação aqui, saudar todos os partidos de esquerda, especialmente todos os lutadores dos movimentos sociais, mesmo aquelas e aqueles sem partido, especialmente pelos trabalhos de solidariedade que têm sido feitos, estão sendo extremamente relevantes. Márcio Filho, a estética do pronunciamento de Bolsonaro, com todo o seu ministério aposta,
não confirma o medo e a necessidade de apresentação de força e de reconfirmação da sua condição de presidente? Perfeito, Márcio. Os simbolismos, os gestos na política são muito importantes. E o fato do Bolsonaro ter perfilado todos os seus ministros, aliás, em aglomeração e sem máscaras, com exceção do Paulo Guedes, que eu acho que colocou a máscara para dar risada dos conteúdos do Bolsonaro, porque, vai me desculpar, uma fala muito desorganizada mentalmente, muito sem eira nem beira, né? Mas penso que tem tudo a ver com isso. E essa tentativa de demonstração de força é em si uma demonstração simbólica de fraqueza, porque, afinal de contas, você precisou juntar os ministros e mostrar que você estava ladeado de apoios nesse momento. Davis Tavares, você acha que o Bolsonaro vai ser impeachmentado? Eu acho que tem grandes chances, Davis. Agora, isso também vai ser jogado a seguir, porque depende, por exemplo, de que tipo de arranjos vão se fazer para o futuro. Teve uma pergunta anterior que falava da questão do Mourão, e ela é uma das questões importantes nesse momento, né? Todo mundo está fazendo cálculo de como é que fica o dia seguinte. O governo do Bolsonaro está extremamente desgastado e tendo muito mal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter ainda que ter uma acomodação das forças políticas, ainda é cedo para a gente dar essa certeza. O que eu penso é que agora haverão pedidos de impeachment com grande força. Eu acho que isso já dá para a gente dizer. As próprias oposições já têm se organizado e agora há um momento de fragilidade importante onde esses pedidos de impeachment podem lograr êxito. Uma coisa que sempre me preocupa, e não é pelo caso do Bolsonaro, é a fragilidade institucional do Brasil. Você vê que os presidentes não conseguem completar os seus mandatos. A nosso ver, né, a meu ver particularmente, houve um golpe contra Dilma, e mesmo agora, em relação ao Bolsonaro, o desfecho pode ser de um impeachment também. Isso não é bom, né, embora há que se discutir aqui claramente todos os merecimentos do Bolsonaro em relação ao impeachment. Mas eu penso que para a democracia brasileira fica essa marca, né, de desarranjo institucional que começa de maneira mais forte lá atrás no golpe contra Dilma e que vai em cascata se desdobrando em todos esses desacertos. Presidente defendendo ditadura, torturadores, uma crise institucional sem precedentes, ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques ao parlamento, e agora a gente vê aí mais um presidente da República em uma situação extremamente delicada, podendo sofrer o impeachment. No caso do Bolsonaro, é algo estranho, porque eu estou lamentando pela institucionalidade brasileira, porque merecer, merece. Merece pelo conteúdo da obra e merece também pelas ações específicas que podem ser destacadas, porque crime de responsabilidade é o que não falta ao largo repertório do Bolsonaro ao longo desses 2 anos de governo dele. Daniel Queiroz, e a declaração do Moro que no governo do PT não havia intervenção como a que Bolsonaro pretende? Pois foi pitoresco também, né? Hoje foi um dia muito estranho. O Moro fez um elogio, é claro que colocado, né, dentro de certos contextos de ataque, porque o Moro é um personagem da extrema-direita, isso é muito importante as pessoas terem claro. O Moro não tem compromissos com nenhuma pauta de desenvolvimento nacional, é um cara treinado nos Estados Unidos, é um cara que tem todo o acordo, um repertório de desmonte dos direitos dos trabalhadores que vinha sendo praticado. Os problemas de Moro com Bolsonaro são problemas de gestão de poder, não são nem problemas éticos, porque o Moro não falou nada nos outros desvios éticos repetidos de Bolsonaro, familiares e governo, não falou nada, pelo contrário, passou pano, e não é também nenhuma discordância programática. Moro não discorda da reforma da Previdência, Moro não discorda da privatização das empresas, Moro não discorda que o Brasil tenha um papel subalterno aos interesses dos Estados Unidos, né? O que Moro discorda é a gestão de poder sobre a Polícia Federal, e aí ele monta uma posição política a partir da qual pode lançar sua própria candidatura. Então, eu penso que
A gente vai ter ainda muito desdobramento importante a seguir. O Daniel está chamando a atenção para essa questão de que o Moro chegou a elogiar os governos do PT por algo que, a meu ver, não é nem exatamente uma questão que deva merecer elogio. É um debate mais profundo que a gente deve ter, porque aquilo que significa tem que ser olhado com mais atenção. Porque, na verdade, o que a gente sabe existir são interesses corporativos da Polícia Federal que ameaçam políticos, travam a investigação, faz acordo, puxa para um lado, puxa para o outro. E o discurso que o Moro faz, e que muita gente acaba embarcando, é o discurso de que a Polícia Federal, ela autônoma, ela trabalhará automaticamente com justiça. Eu penso que a autonomia relativa é importante e que nenhum caso de investigação deva ser arquivado e ninguém deve passar pano para coisa errada e para sacanagem. Com isso eu tenho acordo. Mas essa ideia de que a instituição Polícia Federal, ela ganha contornos próprios, desenha sua própria política e vira um partido, na verdade, ela vai de encontro à democracia, porque, na verdade, a Polícia Federal está subordinada à pessoa que foi eleita para que pudesse tocar o país com seu programa. Então, não pode ser também que o Moro tem 100% de razão. O que o Bolsonaro está fazendo é errado porque ele pretende a paralisia de investigações específicas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também com essa história da defesa cega da autonomia da Polícia Federal, porque a gente viu a Polícia Federal ser usada politicamente, e as denúncias, inclusive, do Intercept mostram isso, ser usada seletivamente contra alvos políticos decididos, intelectualmente apontados, para montar um jogo político em torno de interesses que estavam para além da ideia de simplesmente investigar livremente todos os casos. Isso posto, eu penso que Bolsonaro tentou interferir nas investigações específicas da Polícia Federal para proteger crimes, e acho isso muito sério e inaceitável. Mas a minha questão aqui é que não possa acontecer interferências políticas e politiqueiras em relação a investigações específicas. Mas a gente deve pensar, assim, que toda instituição deve estar submetida ao controle social e à democracia, inclusive as polícias. Isso é algo que vale a pena registrar. Beto Belmonte, qual será o impacto da saída de Moro na investigação da família Bolsonaro na CPI das fake news? Beto, eu acho que essa investigação vai pegar fogo agora. Eu acho que a gente vai ter um momento de aceleração dos desgastes. E penso que o Moro também está arriscado a ter desgastes nesse processo todo, porque ainda vem chumbo grosso para o lado dele. Eu não acho que o dia de hoje foi um dia de vitória do Moro, mas eu não acho que isso está dado, que todos os dias seguintes vão ser automaticamente assim. Penso que a CPI das fake news vai adquirir um papel de grandeza, um papel importante. Já era uma movimentação importante no Congresso, mas vai virar uma das arenas dessa grande batalha que vai se travar. E essa é uma discussão também extremamente saudável. Esse negócio de fake news no Brasil está um escândalo, está um absurdo, está uma vergonha. Não tem como a gente ter uma democracia onde as pessoas não conseguem concordar sobre o mínimo daquilo que seja o estabelecimento dos fatos. Porque você pode ter opiniões sobre fatos, mas não dá para inventar os fatos. E o clima político no Brasil hoje é que se inventa qualquer fato político, em qualquer momento, sobre qualquer assunto, ao sabor dos interesses e das vaidades e dos comandos, né, dos grupinhos políticos. Então, eu acho que a CPI das fake news já cumpriu um papel muito importante e penso que ela vai ser um dos palcos centrais das batalhas futuras. Wilson Júnior, se o vice assumir, não será pior? Wilson, pode ser, mas a gente também não pode olhar para o cenário e simplesmente passar pano para aquilo que está acontecendo, porque a gente acha que o Bolsonaro não pode estar protegido pela suposta mediocridade do vice. Eu penso que a gente tem que atuar e lutar a vida, um dia de cada vez, para derrubar um governo que a gente sabe que perdeu as condições completamente, e que a gente lute nas eleições de maneira democrática, restabelecendo a democracia no Brasil,
para que a gente possa ter uma reversão do quadro político no Brasil em um momento melhor. E, ao mesmo tempo, vale a pena reparar naquilo que falou também o Vadir. Provavelmente, o que as pessoas vão investir é na CPI das fake news. E isso significaria uma anulação da chapa, e não uma anulação apenas, um impeachment apenas dirigido ao titular da chapa, ao cabeça da chapa, que é o Bolsonaro. Mas, no caso, e aí isso tudo vai ser jogado ainda, um impeachment que poderia atingir o presidente e o vice pela anulação da chapa por uso extensivo de fake news. Ramir Lavor, agora é a melhor hora para desmontar essa pirâmide surreal de corrupção no governo? Fala mais como vai funcionar a Procuradoria-Geral. Como a pergunta do Ramir era dirigida ao Vadir, eu posso depois tentar, aliás, é legal falar isso para as pessoas, a gente tenta depois responder as perguntas, nem todas dá, porque às vezes são muitas, né? Mas a gente tenta depois dialogar nos comentários com as perguntas, né? A Procuradoria, ele faz perguntas específicas sobre a Procuradoria-Geral, que eu penso que o conhecimento jurídico técnico do Vadir podia aprofundar melhor a resposta. Ramiro, eu vou enviar ao Vadir a tua pergunta para a gente poder ter uma opinião dele, porque eu penso que pode engrandecer o debate. Odimar Sardinha, será que Moro está articulado com Mandetta para fazer um dobra em 2022, porque os dois saíram bem na fita? O que vocês acham? Já tem um monte de chapa aí, né, Odimar? A Priscila estava falando aqui para gente da chapa do Moro com o Dória, né? Já teve gente falando da chapa do Moro com o Luciano Huck, e você está falando aqui da chapa do Moro com o Mandetta, né? Só o tempo vai dizer. Eu espero que não tenha chapa de Moro. Isso é algo que eu queria dizer. Do ponto de vista da opinião política, não que as pessoas não tenham o direito de se candidatar, e eu quero, em primeiro lugar, registrar que eu sou um defensor da legalidade. Nesse momento, ser de esquerda significa defender o Estado Democrático de Direito no Brasil. Isso é algo muito importante. Mas o ex-ministro Sérgio Moro, desde as delações do Intercept, desde os vazamentos do Intercept, e muito antes disso, ele já cometeu assim coisas que são completamente absurdas, que eu penso que não poderiam fundamentar uma candidatura à presidência da República. É só a minha opinião, né, como brasileiro e como uma das pessoas que faz debate político no Brasil. E penso que a gente vai ter um governo igualzinho o governo do Bolsonaro com o Guedes. Se alguém acha que ao trocar o presidente você troca o programa, está muito enganado. Esse pessoal está a serviço dos mesmos senhores, está a serviço do mesmo projeto, está a serviço das mesmas medidas. Tanto assim que Moro a tudo silenciou, a tudo se aquietou e a tudo acobertou ao longo de todo esse tempo do Bolsonaro. É uma indignação tardia, feita apenas pela tentativa de mudança da cabeça da Polícia Federal. E eu acho também relevante, o Márcio falou de algo simbólico, que foi o Bolsonaro perfilando os ministros, eu quero falar de uma outra coisa também que é simbólica. Embora eles estejam se atacando brutalmente, eu queria que vocês reparassem o quanto tanto Bolsonaro quanto Moro fazem um discurso dizendo que queriam que a amizade, a aliança, desse certo. Isso, de alguma maneira, revela um grande nível de acordo com os conteúdos, de concordância com aquilo que é feito, e uma disputa realmente estabelecida nos pontos que eles estão discutindo. Quando o Bolsonaro diz, eu admirava o Moro é meu herói, eu fiquei triste que o Moro não apertou minha mão, eu quase chorei, e essas bobagens todas que o Bolsonaro diz, aliás, eu quero repetir aqui, eu nunca vi um discurso tão infantil de um presidente da República, tão fragilizado de um presidente da República, ou quando o Moro diz, por outro lado, eu tentei sinalizar, tem que lembrar dessa parte, eu tentei sinalizar para o Bolsonaro que depois eu toparia a troca da Polícia Federal, eu tentei o tempo todo criar mediação com ele, eu não queria que a gente brigasse. Esses caras são todos farinha do mesmo saco, são todos caras que defendem o mesmo conjunto programático que tem levado a economia do Brasil para o buraco. Coronavírus, alguém vai dizer.
Não é verdade, o Brasil tinha crescido 1% medíocremente, com taxas de desemprego horríveis, uma desindustrialização progressiva, uma explosão no preço de combustíveis, de gás de cozinha, uma desnacionalização progressiva dos produtos que a gente produz no Brasil, ou seja, uma desindustrialização grave do país. O Brasil perdendo espaço na geopolítica, um papel subalterno, ridicularizado entre as nações do mundo, o Brasil sendo colocado de escanteio, criando problemas com seu maior parceiro comercial, que é a China. Eu não estou pedindo para ninguém gostar ou desgostar da China. O que eu estou dizendo aqui é o maior comprador dos produtos, insumos, commodities brasileiros é a China, é o parceiro comercial com o qual a gente tem lucro. Não são os Estados Unidos com os quais a gente é deficitário. Então, é do interesse nacional não arrumar briga. Eu nunca vi nenhum comerciante que arruma briga com seu melhor freguês, para poder traduzir aqui aquilo que eu estou querendo dizer de uma maneira mais rasa. E é isso que Bolsonaro estava fazendo o tempo todo. Então, essas medidas todas, estapafúrdias, desengonçadas, na contramão de um projeto nacional de desenvolvimento, são a marca maior dessa gente toda, que estava unida desde sempre sob a bandeira de levar o Brasil para esse rumo. Então, é muito importante que a gente não se engane nesse momento, que a gente não tenha falsas ilusões. Bolsonaro, Moro são farinha do mesmo saco, no que diz respeito a projeto econômico, a projeto de país e a subordinação em relação a interesses estrangeiros, que não é problema você ter aliados na política internacional, o problema é quando você vira o totó, o cachorro obediente, que o outro manda deitar, manda rolar e manda fazer truque em troca de um osso, que é o que a gente estava passando aqui no Brasil. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho das perguntas. Carlos Henrique Santana, em meio a toda essa pandemia, essa guerra política seria realmente necessária? A vida humana não estaria acima de tudo? Se não pode haver aglomeração, como seria a eleição? Leonardo, te conheci pessoalmente e vi como luta pelos menos favorecidos. O que você pensa sobre o cenário político nacional e regional? Carlos, eu concordo totalmente. Aqui em Niterói, por exemplo, para pegar uma experiência pequena, porque é onde eu vivo, onde eu milito, nós fizemos um pacto entre a situação e a oposição para superar a pandemia do coronavírus. O problema é que o Bolsonaro não tem esse tempo, que as investigações, o Moro ia explodir ele, orientando a Polícia Federal para investigar os próprios filhos, né, e fazer denúncias contra o próprio Bolsonaro, e aí o Bolsonaro, para não ter denúncias contra si próprio, explode o Moro, e um explode o outro, e outro explode de volta. Isso foi o que aconteceu entre esses caras aí, mas você tem toda a razão. A crise do coronavírus é o desafio mais sério da nossa geração, o maior desafio sanitário nos últimos 100 anos, pelo menos, e a crise econômica a seguir será também mais poderosa, provavelmente, que a de 29, que é a grande crise estudada e a referência de crise econômica no mundo moderno. A próxima, essa, será provavelmente uma crise pior do que a de 29. Então, não é hora das pessoas arrumarem confusão, e era hora de ter um grande chamamento nacional pela unidade. Mas isso não foi feito desde o início, não é agora. Bolsonaro estava domingo passado na frente do Exército pregando o fechamento do Supremo Tribunal Federal e pregando o fechamento do Congresso Federal. Ou seja, não é nem que ele estava brigando com o partido, ele estava brigando com as instituições brasileiras. Você imagina o que é isso. Agora, do ponto de vista daquilo que você está dizendo, eu penso que você tem toda a razão sobre esse conteúdo, tá, companheiro? Natália Sindra, Léo, você costuma dizer que o Bolsonaro não é burro. Esse discurso insano e confuso é para confundir? Natália, a estratégia geral do Bolsonaro, ela está fincada na estratégia do Trump. E isso eu me referi à questão da cloroquina, especificamente, que é algo no qual ele pode se referenciar. Nesse caso, é uma briga rasteira de poder mesmo. O que está acontecendo agora, a meu ver, é rasteira de lado a lado. O Moro ia detonar com o Bolsonaro, manobrando a Polícia Federal na direção de investigações,
Por que o Moro ia fazer isso? Porque percebe a fragilidade momentânea do governo e precisa romper para viabilizar a si próprio, e o Bolsonaro, temendo o mal maior, pratica aquilo que ele julga ser o mal menor, que é detonar, avançar, né, atacar a posição da Polícia Federal para tentar conter a investigação, e aí o Moro acha a desculpa de fazer o rompimento. Sobre isso, é gestão doméstica de poder. Aí é a briga do ministro com o presidente, é a briga entre quadros políticos disputando poder político objetivo. Eu penso que o Bolsonaro recebe orientação superior e que boa parte das coisas que são linha geral do governo Bolsonaro não são exatamente ideias do Bolsonaro. O Bolsonaro não é o primeiro, por exemplo, que defende a tal da cloroquina, ou que diz que a Covid-19 é só uma gripezinha, mesmo que tenham sido usadas outras palavras. Nesse sentido, penso que a orientação dele é estratégica. No sentido do que está acontecendo aqui de maneira doméstica, é uma crise doméstica, e eu acho que, de fato, só sobra mesmo ver o quanto o Bolsonaro foi estabanado ali, mas, na verdade, o que eu acho é isso, é um jogo pesado de disputa de poder dos dois lados, os dois tentando se fazer de coitadinhos. Davis Tavares, o que está acontecendo no Nacional tem algum impacto nas eleições de Niterói? Eu acho que tem, Davis, porque a gente vai viver um enfraquecimento possível, né, da posição dos bolsonaristas, que perdem aí um herói importante deles aí, que é o Sérgio Moro, e eu penso que vai enfraquecer essa posição aqui em Niterói, e acho que ainda bem, porque eles estavam outro dia aqui na frente de casa, eu moro no centro de Niterói, estavam outro dia fazendo carreata aqui, aglomeração na frente da Câmara, eu consigo enxergar aqui do prédio a Câmara Municipal, fazendo aglomeração, de novo insistindo que Covid-19 é só uma gripezinha e que a gente tem que mandar reabrir tudo e a vida voltar ao normal para detonar os serviços de saúde e deixar todo mundo sem respirador, morrendo à míngua no final, que é o efeito dessas defesas descabidas aí que eles estão fazendo. Então, em Niterói, eu acho que o enfraquecimento desse campo é um avanço. A nota do presidente da OAB, Fernando Santa Cruz, enviada por comentário pelo Renan Gomes. Saudações aí, amigo Renan. Foram muito graves as declarações do ministro Sérgio Moro ao comunicar sua demissão, indicando possíveis crimes por parte do presidente da República. Solicitei à Comissão de Estudos Constitucionais da OAB um estudo detalhado do pronunciamento e suas implicações jurídicas. É lamentável que no dia seguinte ao país registrar mais de 400 mortos pela pandemia, estejamos todos em meio a uma nova crise patrocinada pelo governo. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é, que dizer da nota da OAB, a não ser concordar integralmente. E, por fim, aqui para ir completando, pessoal, eu li a maior parte dos comentários que podia ter lido. Eu queria lembrar vocês que amanhã vou fazer uma live também muito importante, com muito conteúdo, que vai esclarecer várias dúvidas com o secretário das Culturas de Niterói, Vitor Deof, um quadro que pensa a questão a cultura no Brasil, a cultura em Niterói, um quadro que está na administração pública, e eu convoco todas e todos vocês para amanhã, 16 horas, esse bate-papo com o secretário das Culturas, Vitor Deof. O título do nosso mote, né, nosso assunto vai ser Cultura em Tempos de Pandemia. O nosso secretário Vitor Deof vai ser amanhã, às 16 horas, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo link que vocês estão acessando, mesma página que vocês estão acessando para ver essa live aqui. A gente vai sempre fazer lives, eu vou estar conversando com muita gente. A gente ontem teve uma conversa excelente com o reitor da Universidade Federal Fluminense. Quem não viu, não teve oportunidade, assista, teve muito conteúdo, anúncios novos, coisas importantes que a universidade está fazendo aqui em Niterói, em favor do Brasil, na crise da pandemia do Covid-19. E eu quero agradecer muito a nossa equipe, que trabalha de maneira incansável para que a gente possa ter as lives, agradecer as pessoas que estão aqui comigo, acompanhando, a paciência de vocês, já agradecer ao Vadir por ter estado aqui conosco, e peço a vocês que deem um joinha aí e que compartilhem, porque isso é muito importante. A gente está tratando de assuntos relevantes, tentando, a partir das nossas posições, ter o máximo de objetividade possível, não fazer live com enrolação,
tentar ter uma objetividade, um ganho de tempo das pessoas, e eu peço a vocês que ajudem a compartilhar para dar força a esse nosso trabalho. Por fim, mando um abraço para o Hertal e para toda a palavra, que a gente fez uma parceria, jornal de qualidade aqui de Niterói, a gente tem essa parceria com toda a palavra, que nas nossas lives aqui, uma parceria que garante a qualidade e um aspecto jornalístico também para aquilo que a gente está fazendo. Um beijão a todas e todos vocês e continuem acompanhando as nossas lives. Vamos seguir firmes na luta para a gente poder enfrentar o coronavírus e também os despaupérios dessa gente que não ama o Brasil, que não ama o povo do Brasil. Um beijão, galera.